Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Hoje nós vamos ver uma história bastante conhecida da Bíblia, mas que vai falar diferente aos nossos corações. Na mensagem de hoje, quero ver com vocês algo que ninguém gosta de receber, um não. Tem pessoas que recebem um não e ficam chateadas. Outras não estão nem aí e continuam sem querer saber das consequências. Nem todas as pessoas recebem bem uma resposta negativa quando ela está esperando uma resposta positiva, principalmente quando esse não vem de Deus. O problema é quando Deus fala para uma pessoa e ela desobedece, e ela insiste no erro. Com Balaão foi assim. Balaão era profeta, e um profeta conhecido pelo povo de Moabe. Balaque, que era rei dos Moabitas, teve medo do povo de Israel e mandou mensageiros até Balaão para pedir para ele amaldiçoar o povo de Israel. Olha só que pedido, amaldiçoar o povo de Israel. Então, os líderes de Moabe e de Midian levaram dinheiro para poder pagar pelo trabalho de amaldiçoar o povo. Vejam só, o povo de Israel, que era o povo de Deus, deveria ser amaldiçoado pelo profeta e seria pago por isso. Mas ele inicialmente disse, Números capítulo 22, versículo 8. Balaão lhes respondeu, fiquem aqui esta noite, e amanhã cedo trarei a resposta do Senhor. Então os líderes de Moabe ficaram com Balaão. Agora pergunto a vocês, qual a resposta vocês acham que Deus deu para Balaão? A resposta de Deus não poderia ser outra. Números capítulo 22, versículo 12. Mas Deus disse a Balaão, você não irá com eles, nem amaldiçoará o povo, porque é um povo abençoado. Então vimos aqui que Deus disse não para Balaão. Disse para ele não ir com eles e nem amaldiçoar. Balaão, pela manhã, foi falar com eles e disse que não poderia ir, porque Deus não permitiu que ele fosse com eles. Os líderes de Moabe voltaram a Balaque e disseram que Balaão não poderia vir. Então Balaque mandou outros líderes do povo que eram mais honrados e com mais dinheiro. Eles foram até Balaão, quase que implorando para que ele fosse amaldiçoar o povo de Israel. Balaão já sabia a resposta de Deus, já não sabia? Não foi não? Mas novamente ele manda os homens esperar e vai falar com Deus. Mas vejam que interessante o que Deus disse para ele. Vejam só, Números capítulo 22, versículo 20. Naquela noite o Senhor veio a Balaão e disse, visto que aqueles homens vieram chamar você, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Quem lê este versículo até pode pensar, Deus mudou de ideia. Mas é o que parece, né? Que Deus tinha mudado de ideia. Mas não foi nada disso. Era como se ele estivesse dizendo para Balaão, eu já havia falado para você não ir, já não falei? Lembra? Mas já que você veio novamente me perguntar algo que você já sabe qual é a minha resposta, vá com eles. Faça o que você achar melhor. Deus estava sendo irônico com ele e ao mesmo tempo testando ele para ver se ele iria o desobedecer. Balaão, a princípio, não era nem para ter ido perguntar de novo para Deus, pois ele já sabia a resposta inicialmente, mas ele quis insistir. Ou seja, tem pessoas que insistem no não. Deus poderia ter falado de novo para ele não, mas Deus falou para ele ir ironicamente, e o cabeça dura de Balaão, ao invés de cair na realidade, simplesmente foi desobedecendo a Deus. Agora prestem atenção no que pode acontecer quando Deus fala não e a pessoa desobedece. Prestem atenção neste versículo. Números capítulo 22, versículo 22. Deus ficou irado porque Balaão foi. Balaão ia montado na sua jumenta e 2 dos seus empregados o acompanhavam. De repente,
o anjo do Senhor se pôs na frente dele no caminho para barrar a sua passagem. Isso é muito sério, pessoal. Deus pode se irar se ele falar não para você e você desobedecer. O anjo do Senhor foi parar Balaão, ou seja, matar ele. A desobediência a Deus pode causar a morte. Outro ponto muito importante: o pecado é desobediência a Deus. Todos sabemos disso. E pode te levar à morte espiritual também. Mas vamos continuar. E gostaria que vocês prestassem atenção em uma coisa muito importante. A jumenta de Balaão viu o anjo, mas Balaão não. Interessante isso, né? Números capítulo 22, versículo 23. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor parado na estrada, segurando uma espada na mão, a jumenta se desviou do caminho e foi pelo campo. Balaão espancou-a para que voltasse para a estrada. Estranho isso, não é verdade? A jumenta conseguia enxergar, mas Balaão não. O que podemos aprender com isso? Preste atenção agora. Podemos aprender que quando uma pessoa está na desobediência, ou seja, fazendo algo que Deus não quer que ela faça, e isso inclui o pecado, ela fica na cegueira espiritual. Ela não consegue enxergar o que Deus quer mostrar para ela. Nessa hora, até a mula enxergava mais que a pessoa. Até a mula enxergava mais que Balaão. É triste dizer isso, mas é verdade. O pecado cega a pessoa de uma tal forma que ela não consegue enxergar, e até um animal consegue enxergar mais do que ela. A mula viu o anjo e se desviou, e Balaão a espancou. Depois o anjo apareceu de novo, e a mula se espremeu toda, e Balaão de novo espancou a mula. Pela terceira vez, a mula viu o anjo, e dessa vez ela deitou no chão, e Balaão espancou ela de novo. E a mula por 3 vezes viu o anjo, e por 3 vezes Balaão não o enxergou. Cegueira espiritual. Deus fez a mula falar com Balaão. A mula disse: "Por que está me batendo? O que eu te fiz?" A mula estava praticamente dizendo para ele: "Eu estou te salvando e você está me batendo, seu doido." Era isso que a mula estava tentando dizer para ele. Tem pessoas que são mal agradecidas, sabia? Tem pessoas que são colocadas no caminho de outra pessoa para ajudar, e a pessoa, ao invés de ser grata, só maltrata, só agride, muitas vezes fisicamente e outras verbalmente. Era o que Balaão estava fazendo com quem estava querendo ajudar ele. A mula estava querendo ajudar e ele estava batendo. Aí o anjo apareceu para ele e falou, Números capítulo 22, versículo 33. A jumenta me viu 3 vezes e se desviou de mim. Se ela não se afastasse, certamente eu já o teria matado e deixado a jumenta com vida. Viram como é sério isso? Viram como o não de Deus pode trazer 2 tipos de morte para a nossa vida? Vimos que Balaão ficou cego espiritualmente, ou seja, morte espiritual. E vimos agora que o anjo iria matar ele, ou seja, morte física também. Temos que ter sabedoria com as coisas de Deus. Nem todos os nãos de Deus são para a morte. Tem não de Deus que serve para nos corrigir. Tem não de Deus que serve para nos mostrar o melhor da nossa vida, o melhor, o que temos que fazer. Mas tem não de Deus que é para a morte. Balaão estava indo amaldiçoar aquilo que Deus havia abençoado. O povo de Israel era abençoado por Deus. E como um homem, um profeta, poderia fazer algo contra Deus? Esse tipo de não é para a morte. Ninguém pode se levantar contra algo que Deus fez para abençoar e permanecer de pé. Por isso, coitado, prestem atenção, coitado daqueles que se levantam contra um ungido do Senhor ou contra os seus profetas. Salmos capítulo 105, versículo 15. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Prestaram atenção no que o salmista disse? Mas Balaão era um profeta, sim. Mas ele, ao invés de estar indo na direção certa, estava indo na direção contrária, mesmo sendo profeta. Como ele poderia amaldiçoar algo que Deus abençoou? Pode alguém fazer isso? Não, claro que não. Quando Deus nos fala um não, pode ter certeza,
sempre será para o nosso bem. Aprenda uma coisa e coloque isso no seu coração. O não de Deus é sempre bom. Aí você vai pensar assim, que isso, pastor? Quando que receber um não é bom? Sim, o de Deus é. Tenha certeza disso. Nunca receba o não de Deus com tristeza, sabe por quê? Porque o não de Deus sempre vai ser o melhor para a nossa vida. Receba o não de Deus com alegria, pois Ele sabe o que é melhor e Ele está cuidando de você. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, como é bom aprender a sua palavra. Como é bom aprender os teus ensinamentos. Hoje o Senhor nos mostrou que o não do Senhor pode causar morte física e morte espiritual. Mas também nos mostrou que o não do Senhor sempre é o melhor. Maldito é aquele que toca no ungido do Senhor. E nós nunca podemos amaldiçoar aquilo que o Senhor abençoou. As bênçãos do Senhor, elas enriquecem, elas não podem acrescentar dor. E o Balaão não entendeu isso. Balaão estava querendo amaldiçoar o povo de Israel, povo que o Senhor abençoou. Pai, que possamos sempre abençoar o teu povo. Que nunca levantemos qualquer tipo de maldição contra qualquer pessoa. A vingança não é nossa. Nós não temos que nos levantar e amaldiçoar a vida de ninguém. Pelo contrário, nós temos que abençoar aquilo que o Senhor abençoou. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos ensinar cada vez mais a te obedecer, a seguir os seus mandamentos. O não do Senhor é sempre bom. E quando o Senhor quiser, pode nos dar esse não, Senhor. Pode sim, porque o Senhor está nos corrigindo e nos colocando no caminho certo. É o que te pedimos hoje em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da mensagem e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ouvir também as mensagens diariamente. Tem alguém que está precisando ouvir uma palavra como essa, porque às vezes Deus fala não e a pessoa fica chateada e sai até da igreja. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.